gente até pode ter algumas coisas nesse sentido. Mas assim, chegar ao nível de Venezuela eu acho difícil para o Brasil. Por algumas questões, né? Do ponto de vista da sociedade brasileira. O Brasil, e o Celso é historiador, e eu acredito que... Mas faz tempo também. Mas o que eu vou falar aqui não é surpresa para nenhum brasileiro que para pensar no que eu vou falar. O Brasil está inserido dentro do contexto territorial latino-americano, sul-americano. Porém, o Brasil nunca teve um olhar voltado para a América Latina hispânica. Nunca. Nunca. Somos irmãos, nunca. Somos unidos. Não teve. O Brasil nunca teve. O olhar do Brasil é tipo assim, é aquele parente seu que tipo não vai nas suas festas de aniversário, não gosta da mexida com a tua família. Isso é fato. Tanto que eu acho até... Porque o Brasil teve algumas guerrinhas com alguns dos países, né? Isso, Paraguai. O brasileiro ainda olha pro resto como se fossem inferiores, por incrível que pareça. Esse é o Ele ponto. olha, a Argentina já foi a maior economia e ainda assim o brasileiro não conseguiu olhar para a Argentina como sendo o sonho de consumo dele. Isso. O próprio Chile também. Exatamente. Né? Apesar de ter um turismo ali de brasileiros. Mas assim, eu tô falando assim, até fazendo essa analogia mesmo. Então o Brasil é aquele parente que não gosta da mexida com aquele parente próximo, que mora no mesmo bairro, né? Então gosta de... Então o Brasil sempre teve um olhar, ainda que nós temos uma população bastante pobre no Brasil, mas sempre teve um olhar assim, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal, Europa Ocidental, Estados Unidos, né? Uma atenção demasiada, um olhar demasiado para os Estados Unidos. E o que isso provoca? Provoca justamente a não adequação a esse perfil típico dos povos das repúblicas hispânicas, né, que aceitam mais tranquilamente aquela figura do caudilho ali, não é de um dominante, exato. Alguém né, mandando, de alguém que vai libertar eles de um suposto inimigo, que muitas vezes esse inimigo pode ser imaginário a fim de dominar, né? Então a gente tem esse ponto. Outro ponto o Brasil é um país heterogêneo, diferente dos outros países. Tem um certo grau também de miscigenação entre os povos hispânicos, mas no Brasil é muito mais. O Brasil tá talvez o Brasil tá na única região que não tinha aqueles os incas, que não tinha maias ali, né? Então existia uma civilização muito grande naquela região que deu origem aos peruanos, bolivianos, tanto que fisionomicamente falando são todos muito parecidos, né? Isso. Então assim, você vê que ali eles têm mais em comum entre eles do que nós com eles, né? É bem diferente isso aí. Isso é verdade. Aí, isso é um fator que dificulta um processo de tentar homogeneizar um país do tamanho que é o Brasil, né, um aspecto continental, tentar implementar alguma coisa igual foi feito na Venezuela. É mais difícil. É mais complicado. Você tem ali diversas... o Brasil é um caldeirão de culturas, de povos que tem um olhar mais empreendedor, não aceita ser dominado. Né? Você tem essa questão. Isso aí é um dificultador, é um fator que vai dificultar isso. Aí você tem um outro elemento, agora eu citei dois, né? Questão da história do Brasil em relação à América Latina hispânica, diferenciação ali, de não ter o olhar voltado. O fato do Brasil ser muito mais heterogêneo e muito maior do que esses países também, isso dificulta. Outro ponto econômico. Quando a gente fala na Venezuela, a Venezuela até hoje, e mesmo quando ela era rica, ela só depende de petróleo. 95% do mercado dela é petróleo, é um único produto. E isso é de uma vulnerabilidade tamanha e, ao mesmo tempo, de um comodismo tamanho também. Porque eles se acomodaram no petróleo. Tanto é que eles não têm outra indústria pujante, não tem um agronegócio pujante, não tem uma pecuária pujante, não tem um setor de mineração pujante. O único extrativismo, né, relacionado a eles que eles têm é o petróleo.
E eles entraram no comodismo. Foi esse comodismo deles em não desenvolver ou não direcionar a receita do petróleo, a receita com as exportações do petróleo, para desenvolver outras áreas, mas se acomodaram por ter as maiores reservas de petróleo do mundo, fizeram com que eles entrassem numa zona de conforto, acreditando que o dinheiro do petróleo pudesse irrigar tudo quanto é projeto social, tudo quanto é política social. E aí você irriga a galera de dinheiro vindo de uma única fonte de renda que o país, praticamente a única fonte de renda que o país tem, e produz uma população, de certo modo, que se acomoda àquilo. Não é? Tá uma população maior, porque se a gente está falando de população pequena, tem países que é assim também, tipo Brunei, aqui na Ásia. Mas Brunei é desse tamanhozinho. População muito pequenininha. Então, tranquilo, depender só de petróleo tá tudo certo. E aí bancar tudo pra galera lá no país com petróleo. A Venezuela é diferente. Agora, o Brasil é totalmente diferente. O Brasil, apesar dele ter a indústria aí até de certo modo prejudicada, não cresceu tanto quanto deveria crescer, mas tem muita coisa. O Brasil tem muita variedade de... o agronegócio é forte. Você tem outros tipos de indústria no Brasil também. O agronegócio é forte, mas não representa 70% do PIB. Sim. Não representa, não chega a 70%, é bem menos do que isso. Então tem uma economia muito mais vasta. Então, terceiro ponto da minha tese, porque que o Brasil dificilmente, eles podem até tentar, mas dificilmente chega no nível de uma Venezuela. Não é? Outro ponto, a gente tem a oligarquia brasileira, que na verdade sempre deu as cartadas do poder. Ela é muito forte no Brasil. Você tem oligarquias de tudo quanto é lado. Na mídia, no sistema bancário, no setor bancário, na indústria. Né? Então você tem uma... E você tem uma oligarquia que ela tem um pé lá fora. O homem mais rico do Brasil, por exemplo, ele é suíço. Brasileiro suíço. Ele está lá na Suíça, ele está no Brasil. Né? Então você tem essas grandes figuras ali que, de certo modo, tem uma influência muito forte. Né? E que não quer que a coisa também descambe. Vão buscar. Exatamente. Eles já construíram lá atrás, quando precisaram de uma intervenção. Essa mesma galera aí, essas famílias ainda continuam. Então é um elemento, gostando ou não, né, dessa ideia, mas seria uma barreira a um processo de venezuelização. Sim. Podendo até ganhar com isso, né? Porque, por exemplo, o negócio está virando um caos. Para determinados grupos oligárquicos é interessante, mas até um certo ponto. Deixar descambar de uma vez não é interessante. Então, pode-se jogar com isso aí. Né? 4 pontos que eu já falei, né? Então, eu encerro com o último ponto aqui, não vou puxar mais ponto nenhum, que é a figura de Luiz Inácio. Você gostando, e aqui eu não vou discutir nenhum mérito que eu acho que ele foi corrupto mesmo, que ele roubou, que ele fez parte... teve lá a corrupção passiva ou a classificação que tiver. Mas o perfil dele é aquele cara que quer participar da reunião da ONU, ele quer apertar a mão do Biden e ouvir do Biden, assim como ele ouviu do Obama. Você é o cara. Ele quer isso. Ele quer ir lá e encontrar com o Macron. Ele quer transitar, ele quer ser um líder global, internacional. Que ele dialoga com um, dialoga com o outro e tal. Não é o perfil. Ele pode ser amigo do Daniel Ortega, ele pode ser amigo do Maduro, ele pode ser amigo do Evo Morales, ou que está agora do mesmo partido do Evo Morales, ele pode ser amigo do Gabriel Boric, lá do Chile, ele pode ser amigo do... Esqueci o que ficou no lugar da família Castro. Canel. Alguma coisa é Canel, né? No sobrenome lá, de Cuba. Ele pode ser amigo desses caras, mas ele também quer ter uma amizade com o Macron. Ele quer ter uma amizade com o Marcelo Rebelo, lá de Portugal. Ele quer apertar a mão lá do Rishi Sunak, lá do Reino Unido, primeiro-ministro da Inglaterra. Tanto que ele tá ele tem esse perfil. Tanto que ele tá falando já dessa questão da agenda verde já. É pauta do governo dele. Então ele vai entrar no esquema europeu. Ele é globalista. Ele não tem o perfil de ser aquele cara que vai se trancar ali, tocar fogo ali dentro do... Que é o perfil do Maduro. Maduro não transita mundo afora. Daniel Ortega não transita mundo afora. Eles fecharam o Alberto Fernandes, da Argentina, também não tem essa ideia de projeção no mundo, participa por conta de a Argentina estar dentro do G20, mas não é o perfil do Lula. Não sei se vocês estão me entendendo. O Lula é aquele cara que quer tomar cervejinha com todo mundo,
do Putin ao Biden, do Xi Jinping ao Alberto Fernandes, aqui ao Kishida, ao Kim Jong-un, se der, entendeu? Então você tem essa questão. Então, assim, eu voto em Bolsonaro, estou alinhado à direita, Sim. ideologicamente, mas eu não entro nessa pilha de que o Brasil agora acabou, vai virar Venezuela. Não. Você tem alguns fatores aí de barreira. Eu citei pelo menos 5 aqui. Sim, sim. É porque eu vejo